Bem-vindos ao nosso culto infantil. Eu sou o tio Rafa, sou da Igreja Cristo é Resposta, que fica aqui em Santos, São Paulo, e é um prazer ter você aqui com a gente. A gente tem vivido dias muito difíceis, não é verdade? Dias que a gente não pode estar junto com quem a gente gosta, mas Deus ele sempre está no controle e sempre nos dá estratégias de como a gente pode fazer para ficar juntinhos. E nós, da Igreja Infantil, temos as nossas lives de segunda a sexta-feira, às 19 horas, no nosso Instagram, que é @iginfantil_Cristo é Resposta. E eu quero te fazer um convite, porque nessa semana as lives vão ser sobre a Páscoa. Vão ser lives maravilhosas e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, fica ligadinho, anota aí na sua agenda, de segunda a sexta, às 7 horas, a gente tem um encontro marcado lá no Instagram. Mas enquanto isso, nós estamos aqui no YouTube. Aos domingos, enquanto a gente não pode estar junto, a gente vai ter o nosso culto aqui, o nosso culto da Igreja Infantil. E nós queremos que você faça parte disso. Então, se inscreve aqui no nosso canal, dê o seu joinha, escreve aqui nos comentários o que você está achando do nosso culto e vamos celebrar. Amém? Conto com você, hein? E para começar, nós já vamos para o nosso versículo do dia, que está em Isaías 53, 6. Então pega a sua Bíblia aí, abre e vamos ler juntos. Isaías 53, que é o capítulo, e o versículo é o 6, que é aquele número pequenininho. Diz assim: Todos nós eram como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Nós éramos como ovelhas. Ovelhinhas como essa aqui que eu tenho aqui na minha mesa. As ovelhas, elas costumam fugir do rebanho. Elas precisam de um pastor, alguém que está sempre cuidando delas. Na Bíblia nós temos várias histórias que falam sobre a ovelha, não é verdade? E nós somos muito parecidos com a ovelha, porque nós precisamos de alguém para cuidar de nós. Porque senão a gente quer sempre fazer aquilo do nosso jeito. Né? A gente acha que desse jeito é melhor, vou fazer isso. E nessas a gente acaba fazendo escolhas erradas. Quando a gente não pergunta para Deus o que nós devemos fazer. E quando a gente faz coisas erradas, nós pecamos. E o pecado nos separa de Deus. Por isso, aqui na Bíblia, Deus fala que enviou o seu servo para sofrer o castigo por nós. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais na lição de hoje. Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse dia e te peço que o Senhor fale conosco através dessa história. Nós queremos te conhecer, queremos aprender mais sobre o Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Imagina que nós estamos no tribunal. O juiz pega o seu martelo, bate na mesa e dá a sentença final. O prisioneiro é culpado. Ser culpado não é legal, não é verdade? Porque nós sabemos que o culpado recebe um castigo. Mas ninguém quer ser culpado, não é verdade? Para isso a gente tem que fazer a coisa certa. E a Bíblia diz que Pilatos não encontrou culpa nenhuma em Jesus para condená-lo à morte. Mas os líderes judeus diziam: ele é culpado, ele disse que ele é o Filho de Deus, por isso ele deve morrer. Nós sabemos que Jesus ele é o verdadeiro Filho de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós sabemos que Jesus ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E ele não era culpado de nada. Na verdade, naquela situação, quem era o culpado? Os líderes judeus, Barrabás, Pilatos, a multidão, os soldados, eu, você, todos nós somos culpados. Porque Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Nós que deveríamos estar lá, mas Jesus foi em nosso lugar. Após ser condenado à morte, a Bíblia diz que levaram Jesus para fora da cidade. Ele foi em direção ao monte chamado Gólgota, ou Calvário, como a gente conhece. E Jesus tinha sofrido a noite toda. Ele nem tinha dormido. Ele apanhou dos soldados, cuspiram na cara dele, deram risada dele. Ele estava sofrendo muito e ele não tinha mais forças para carregar aquela cruz, porque era uma cruz muito pesada. A multidão estava seguindo Jesus e os soldados rumo ao monte. Os soldados escolheram um homem chamado Simão para carregar a cruz. Jesus foi andando na frente e Simão foi levando a cruz atrás dele. Sabe, gente, a Bíblia não detalha direitinho como que foi a crucificação de Jesus,
Nós sabemos que ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E os soldados, eles começaram a dividir as roupas de Jesus. Quando chegou na parte da túnica, eles poderiam ter rasgado, cortado e dividido entre eles. Mas eles jogaram alguns dados e sortearam entre eles quem ia ficar com o manto de Jesus. Sabia que há 1000 anos atrás Deus já tinha falado sobre isso? Muitas profecias se cumpriram com a morte de Jesus. Vamos ver o que está escrito em Salmos 22, 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. A palavra de Deus estava se cumprindo. Eles não rasgaram as roupas de Jesus. Eles fizeram até um sorteio e eles nem sabiam. Os soldados acho que nem imaginavam que o que eles estavam fazendo era uma profecia de Deus se cumprindo. Pilatos mandou fazer uma placa para colocar na cruz de Jesus, que dizia: "Este é o Rei dos Judeus." Os líderes que mandaram crucificar Jesus não gostaram daquilo, mas Pilatos não mudou de ideia. Os soldados, eles estavam acostumados com crucificações. Eles deviam crucificar pessoas várias vezes. Eles viam as pessoas chorando, gritando de dor, mas Jesus era diferente. Ao invés de ficar gritando e resmungando, falando mal daqueles homens que estavam crucificando ele, Jesus orava e dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem." E as pessoas olhavam para Jesus e começavam a dizer várias coisas. Ei, você não disse que podia destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Então desce da cruz, se salva. Salvou tanta gente e não pode se salvar? Desce da cruz e a gente vai acreditar que você é o Filho de Deus. Mas não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Ele tinha poder para descer da cruz. Jesus fez muitos milagres, ele era poderoso, ele era o Filho de Deus. Mas era necessário que ele passasse por tudo isso. Ele estava entregando a vida dele para nos salvar. Era necessário um sacrifício, porque sem o sacrifício nós não teríamos acesso a Deus, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. E Jesus, por amor, ele decidiu se entregar em nosso lugar. O sangue de Jesus precisava ser derramado para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Jesus, ele pode perdoar qualquer pessoa que crer nele e confessar os seus pecados. Um dos ladrões que estava ao lado de Jesus disse assim: "Você não é o Filho de Deus? Salve a si mesmo e salve a gente também." O outro ladrão, quando olhou e viu aquele outro cara dizendo aquilo, falou assim: "Ei, cara, nem na hora da sua morte você é temente a Deus? Você não sabe que esse homem não fez nada de errado para estar aqui? Nós sim, nós fizemos muitas coisas erradas, por isso nós estamos aqui. Nós somos culpados, mas esse homem não." Naquele momento, aquele ladrão estava confessando seus pecados, reconhecendo que ele tinha feito coisas erradas. E foi então que ele disse assim: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ele estava reconhecendo Jesus como o Salvador, aquele que era o Filho de Deus. E Jesus falou para ele: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Aquele homem teve a sua chance e se salvou. Ele foi salvo, ele ia entrar no reino de Deus, ele ia morar no céu junto com Jesus. Tudo isso porque ele confessou seus pecados e creu que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha poder para perdoá-lo. Por volta do meio-dia, uma escuridão tomou a terra. Ficou tudo escuro, como se fosse de noite. Depois de 3 horas, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste?" Jesus estava naquele momento recebendo sobre si todo o nosso pecado. E nós sabemos que o pecado nos separa de Deus. E Jesus, como naquela hora estava com todo o nosso pecado, ele não podia se aproximar de Deus. Ele precisava fazer isso. Era necessário um sacrifício, como eu já disse. E Jesus fez isso por amor a nós, porque ele queria que nós fôssemos morar com ele lá no céu. Foi então que ele bradou: "Está consumado", ou seja, está terminado. O que eu tinha que fazer aqui na terra, eu fiz. A minha missão eu cumpri. Jesus morreu na cruz. Sim, ele disse em suas últimas palavras: "Pai, entrega a ti o meu espírito." Foi então que ele deu o último suspiro e morreu. Jesus morreu. Naquele momento, um terremoto, lá na onde eles estavam, tudo começou a tremer. As pedras, as rochas começaram a se partir. Pessoas que confiavam em Deus, que haviam morrido, ressuscitaram. Foi algo tremendo que aconteceu na hora que Jesus morreu. O chefe dos soldados, quando olhou tudo aquilo, disse: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." A Bíblia nos fala também que o véu do templo se rasgou. Lá no templo existia um lugar
que era um lugar santíssimo, um lugar muito especial, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. E quando aquele véu se rasgou, Deus estava mostrando que todos nós temos acesso a Ele, temos livre acesso a Deus. Hoje, através da oração, nós podemos falar com Deus diretamente. Não precisamos de ninguém, não precisa de ninguém para falar em nosso lugar. Jesus, ele é o nosso único intermediário. Através de Jesus, através do sangue de Jesus, nós podemos ser perdoados e ter acesso a Deus. Deus, ele é muito bom, não é verdade? Os soldados, eles costumavam quebrar as pernas das pessoas que estavam sendo crucificadas para que elas morressem mais rápido. Mas com Jesus, não precisou. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Já estava anoitecendo e Jesus precisava ser sepultado. Existia um homem que acreditava em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Ele se chamava José de Arimateia. José foi então falar com Pilatos e pediu que Pilatos deixasse que ele sepultasse Jesus. E Pilatos concordou. José de Arimateia foi então, pegou o corpo de Jesus, enrolou em um lençol de linho, um lençol novinho, e colocou o corpo de Jesus dentro do sepulcro. Rolou uma pedra bem grande na porta e depois foi embora. No dia seguinte, não satisfeito, os líderes dos judeus, aqueles que levaram Jesus a Pilatos e pediram que Jesus fosse crucificado, aqueles que falaram várias coisas feias para Jesus, eles foram até Pilatos e falaram assim: aquele homem, ele era um mentiroso. Ele se falava que era o Filho de Deus, falava tantas coisas, e ele disse que ele ia morrer e que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Eu tenho certeza que é capaz dos discípulos dele roubar o corpo dele e dizer para todo mundo que ele ressuscitou. Por isso, Pilatos, é melhor o senhor colocar alguns guardas lá na porta do sepulcro para que nada aconteça. Pilatos concordou. Mandou que alguns guardas fossem até lá ao sepulcro e ficassem lá durante 3 dias. E colocou um selo na porta, lá na pedra, para que ninguém tirasse, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Gente, o pecado é coisa séria. O pecado nos separa de Deus. E a gente não pode falar assim: eu já tenho Jesus no meu coração, tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo. A gente não pode deixar que essa mentira tome conta da nossa mente. O pecado, ele nos afasta de Deus. E nós precisamos estar perto do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele. Porque nós sabemos que o pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, que desagrada a Deus. E nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida segundo a palavra de Deus. Não deixe que o pecado suje a sua vida e te afaste de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor limpe as nossas vidas e que Ele nos ajude a caminhar de acordo com a palavra de Deus? Repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia eu entendi que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor, a caminhar segundo a Tua palavra e a fazer sempre as coisas certas. Eu preciso de Ti. Me perdoa e transforma a minha vida. Em nome de Jesus, amém. A aula de hoje termina por aqui, mas a nossa história não. Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. A palavra de Deus se cumpriu. Ele disse que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. E nós vamos aprender sobre isso na próxima aula. Mas eu quero te fazer um convite. Tudo isso que eu falei nessa história, sobre Jesus, sobre o sacrifício dele, sobre ter o perdão dos pecados, é somente para aqueles que entregarem a sua vida para Jesus. Assim como aquele ladrão que reconheceu que era pecador e que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, nós precisamos fazer isso também. Um dia eu fiz isso. Um dia eu falei, realmente, Jesus é o Filho de Deus. E eu quero, Jesus, que o Senhor seja o meu Senhor, o Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir do momento que eu fiz isso, Jesus ele veio morar dentro do meu coração. E minha vida foi totalmente transformada. E você pode fazer isso aí na sua casa. Você quer receber Jesus no seu coração e ter a certeza de que Ele está com você em todo o tempo, acreditando que Ele é o único Senhor, o único Salvador? Sim, Jesus ele é o único. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram, que todos nós precisamos da glória de Deus. Todos nós precisamos fazer isso. E a palavra de Deus também diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu quero te fazer esse convite. Se você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu vou emprestar as minhas palavras e você vai repetir comigo essa oração. Amém? Vamos lá? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, hoje
eu entendi que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Me perdoa e transforma a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver uma vida diferente a partir de hoje, tendo o Senhor como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Isso é muito bom. A partir de hoje, você faz parte dessa família, família de Deus. Se você fez essa oração, escreve aqui nos comentários, eu orei, porque nós queremos te conhecer, saber que você faz parte da nossa família. Seja muito bem-vindo à família de Deus. É um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos terminando o nosso culto, mas eu tenho a certeza de que Deus está aí contigo, Ele vai continuar com você. Não esquece das nossas lives durante a semana. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas para que todos possam saber que Jesus é o Salvador do mundo e que Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Vamos dar um glória a Jesus para nós terminarmos e celebrar ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Não, peraí. Você não fez? Não, tem que dar um glória a Jesus. É, comigo. Vamos lá então, hein? Aprendeu foi o ensaio. Vou contar até 3 e você é bem forte, bem alto para todo mundo ouvir. Eu vou ouvir aqui da minha casa também, se você falar bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Deus abençoe. Um beijo e tchau, tchau!